Segue o exemplo dos santos a brilhar. Para a vida santa eles vêm nos guiar. Com sua luz nos caminhos de Deus, fazem os corações se unirem aos seus. Santo Antônio, tão querido e leal, milagroso em seu amor sem igual. O jumento ajoelha sem hesitar, diante da hóstia se põe a adorar. Unidos casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e planta nos lares a bênção e o pão. Resplandece no céu o seu viver, seu exemplo que nos mostra o dever. Caminhar amando, espalhando o bem, eleva a vida para além do além. Quem busca a sua ajuda e o faz com fé, atendido por Santo Antônio é. Ele acolhe as dores da sua oração, trazendo remédio pra alma e conversão. Unindo os casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e leva aos lares a bênção e o pão. Unindo os casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e leva aos lares a bênção e o pão. Olá, muito boa tarde a você, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, muito boa tarde, minha irmã. Estamos muito felizes em estar novamente trazendo alguma coisa, né, algum material assim para a nossa TV Maior. Faz algum tempo que a gente não coloca nenhum vídeo, né? E agora estamos iniciando as transmissões ao vivo. E nós vamos iniciar essa transmissão ao vivo da nossa TV Maior com o programa Siga o Seu Exemplo. Siga o seu exemplo. É sempre a vida de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E nós vamos iniciar esse nosso programa Siga Seu Exemplo com um dos santos mais queridos do Brasil, mais queridos também de Portugal, aliás, um dos santos mais queridos do mundo, mais invocados no mundo inteiro, que é Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio é um santo maravilhoso. Eu sou até um suspeito para falar de Santo Antônio, porque eu fui batizado na igreja de Santo Antônio do Pari. Minha mãe era devota de Santo Antônio, sempre foi devota, meu pai também, e eu batizado na igreja de Santo Antônio do Pari, uma igreja dedicada a Santo Antônio de Pádua. Muitas pessoas falam de Santo Antônio, ou tem muitas lendas, também tem algumas superstições relacionadas a Santo Antônio de Pádua.
Nesse programa, a gente, ou melhor, nesses programas, porque eu acho que um programa só não vai dar conta de falar tudo sobre Santo Antônio, seus milagres, tudo aquilo que Santo Antônio fez e faz, né? E faz, continua fazendo. Nós vamos provavelmente ter mais de um programa. Nós vamos iniciar esse programa hoje, hoje nós estamos no dia 18 de março de 2025 e daqui a 2 dias, né? Hoje é terça-feira, na quinta-feira nós daremos continuidade, no mesmo horário, às 14 horas, tá certo? Combinado? Então, às 14 horas nós nos vemos novamente na quinta-feira para continuar falando ainda de Santo Antônio de Pádua, porque realmente é muita coisa. Hoje eu estou fazendo um pouco essa introdução também do nosso programa, desse programa Siga o Seu Exemplo. Realmente é isso. Os santos da Igreja Católica existem para que nós sigamos o seu exemplo. Por quê? Porque eles seguiram o exemplo de Jesus. Eles seguiram Jesus. E a partir daí se tornaram santos. A Igreja Católica ela tem assim uma coisa muito séria para colocar alguém no altar, para colocar um homem, uma pessoa como um santo da Igreja Católica, né? Então a gente tem a certeza, porque a severidade da Igreja Católica é muito grande em relação a isso, nós temos sempre a certeza dessa santidade dessas pessoas humanas como nós, que são elevadas à glória do altar. Então, Santo Antônio não foge disso. Vamos começar então falando de Santo Antônio, primeiro falando um pouco da biografia dele, né? Não é só a biografia que interessa, mas é importante a gente situar a vida do santo, né, na sua época, etc. Tá certo? Então vamos começar falando do nascimento, né? Ele nasceu no ano de 1195, né? E nasceu em Lisboa, a cidade natal de Santo Antônio. E ele é filho de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, e eram de famílias ilustres. Ele não era pobre, não. Era uma família bem abastada, né? E eles têm assim a grande virtude, os pais dele, de transmitirem a fé católica ao seu filho. Essa também é a nossa missão, né? Transmitir a fé católica aos nossos filhos, aos nossos netos. É importante que a gente faça isso, né? É muito importante que a gente faça isso. Então, nós precisamos levar Jesus às pessoas. E é exatamente isso que Martinho e Teresa fizeram com seu filho. E esse seu filho, ele recebeu o nome de Fernando. Né? Então, o nome original de Antônio, né, de Santo Antônio, é Fernando. E ele acabou sendo a glória da família. Olha que beleza, né? Ter um filho santo, ter um santo na família, que coisa linda, né? Bom, ele teve uma infância bem santa, né? Uma infância santa, porque com os pais piedosos, ele acabou herdando e aprendendo a fé católica e praticando a fé católica. Não sei se é verdade ou não, porque não existe comprovação, não está nos autos da canonização, nem da beatificação, nem da canonização de Santo Antônio, mas conta-se, assim, vem de boca a boca, que o primeiro milagre dele aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade. Diz que ele estava assim, dentro da igreja, da sua paróquia, na sua cidade natal, que era Lisboa, e parece que teve assim um tumulto no fundo da igreja e um
um demônio adentrou aquela igreja e ele, piedosamente, com 5 anos de idade, lembrou de uma frase que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, né? Afasta-te, Satanás. E ele, essa frase, eles, com o dedinho, né? Ele foi no piso da igreja escrevendo: afasta-te, Satanás, é mal o que me oferece. Sabe aquela oração de São Bento, né? Então, ele rabiscou essa frase na igreja, né? No piso da igreja, e conta-se que essa frase continuou, houve um sulco, foi feito um sulco no piso da igreja, e o que ele escreveu permanece até hoje escrito. Não se sabe se realmente isso é verdade, porque não faz parte do processo de canonização dele. Não é? Mas é um fato interessante. Muito bem. Depois da infância, né, uma infância santa, uma infância com os pais sendo assim, as pessoas fortes na sua vida, né, fortes no sentido de fazer com que esse menino fosse realmente um santo, né? Então, nós temos assim um outro milagre, vamos dizer, dele, que esse milagre já faz parte, né? Porque teve testemunhas, tudo mais, que ele era ainda jovem, ainda era menino, né? Já não estava assim nessa fase de 5 anos, mas devia ter em torno de 12, 13 anos de idade. O pai dele, o pai de Santo Antônio, Martinho, né, gostava de ir a uma fazenda. Ele possuía uma fazenda. Ele era dono de uma fazenda ali nos arredores de Lisboa. E um dia ele levou o filho com ele para visitar a fazenda, ia lá para colher trigo, fazer esse tipo de trabalho que na realidade não era ele que fazia, ele tinha os seus empregados. Como eu falei, era uma pessoa de posses, né? Acontece que naquele dia tinha um bando de pássaros que desciam continuamente para bicar os grãos de trigo e acabar com os grãos de trigo. Bom, então tinha que espantar os pássaros, porque senão eles iam acabar com a plantação e ia ter um dano muito grande para a colheita do trigo. Então, o que Martinho fez, o pai de Santo Antônio? Fernando ainda, nessa época. Nessa época ainda o nome dele era Fernando. Ele pediu para que o filho, enquanto ele ia fazer outras coisas, ele ia ter outros afazeres na fazenda, ele pediu que o filho impedisse, né, aqueles pequenos ladrões, né, os pássaros, de comerem os grãos de trigo. E Fernando saiu correndo para lá, correndo para cá, espantando o pássaro para lá, espantando o pássaro para cá, e acabou ficando entediado, né? Imagina, uma criança, enquanto ele tinha fôlego para correr para lá, espantar o pássaro para cá, tudo bem, mas chegou um certo momento que ele cansou, né? Como qualquer um de nós cansaria, ficaria inclusive enjoado disso, né? Aí, o que ele fez? Ele olhou ali na região e tinha, na fazenda do pai, tinha uma pequena capela, né? Porque, comentei, né? Os pais eram gente de oração, eram católicos, praticantes, cristãos, e ele, olhando a capelinha, ele ficou assim, com muita vontade de rezar, porque ele era dessa forma, ele rezava sempre. E aí, cansado de correr atrás dos pássaros, né, para lá e para cá, o que ele fez? Ele gritou com os pássaros. Ele gritou com os pássaros e mandou que os pássaros o seguissem, que fossem atrás dele.
venham atrás de mim. E os pássaros o seguiram até uma sala lá da fazenda. Chegando nessa sala, os pássaros entraram todos na sala, ele fechou a porta, trancou a porta e foi para a capela rezar. Os pássaros ficaram todos ali naquela sala. O pai dele, quando terminou os afazeres, foi procurá-lo na plantação de trigo. Ué, cadê o Fernando? Onde é que está o Fernando? Procura ali, vai para lá, vai para cá. O menino tinha sumido e não tinha nenhum pássaro bicando desculpe, o trigo, né? E até que o pai resolveu ir até a capelinha. Já imaginou, o Fernando deve estar na capelinha. Quando chegou na capelinha, ele estava super absorto em oração, rezando, direto rezando. E o pai chegou para ele, né, e falou: meu filho, o que aconteceu? Por que você está aí quietinho, rezando? O que aconteceu lá na plantação? Aí ele levou o pai até a sala, onde tinha prendido os pássaros, abriu a porta e autorizou os pássaros a saírem. E aí os pássaros, todos livres, saíram voando. Esse foi um dos milagres de Santo Antônio, ainda na adolescência, na pré-adolescência, né? E realmente é muito legal, né? É muito bonito a gente ver essa história de Santo Antônio ainda na juventude. Continuando então, aos 15 anos, ele se dirigiu ao convento dos Cônegos de Santo Agostinho, ali nas proximidades de Lisboa, né? Ficou ali 2 anos e alguns meses. Mas ali ele como a família toda morava em Lisboa, ele recebia muitas visitas, né, dos parentes, etc. E aí ele resolveu pedir uma transferência para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Então, saindo de Lisboa e indo para Coimbra. Por quê? Porque ele não queria tantas visitas, ele queria ter paz para rezar, para se colocar diante de Deus. Bom, com isso ele entrou em contato com os frades franciscanos, porque ele ficou sendo hóspede nesse convento, né? Lembra-se que ele entrou primeiro no mosteiro, no convento de Santo Agostinho, dos agostinianos. E aí foi se hospedar nesse convento de Coimbra, que era um convento franciscano. Muito bem. Ele acabou fazendo muitos contatos com os padres franciscanos e ele ficou vendo um grupo de padres franciscanos foram para Marrocos para a evangelização, né? Fazer o trabalho em Marrocos. E lá esses padres foram martirizados e mortos, né, pela fé. E os restos mortais desses padres vieram para Coimbra. E por quê? Porque o rei de Portugal, na época, morava em Coimbra. Então, os restos mortais desses sacerdotes foram trasladados para Coimbra. E Fernando pôde, então, ver o corpo daqueles heróis de Cristo, né? E esse fato tocou tanto o coração de Fernando que ele resolveu ser o franciscano. É essa comoção, não é, de ver os frades que foram evangelizar fora do seu país, longe do seu país, voltaram mortos e martirizados. Isso fez com que ele resolvesse ser um franciscano também. Muito bom. Aí ele foi para o convento de Olivais e lá ele adotou o nome de Antônio. A partir daí, nós vamos começar a chamá-lo de Antônio, não mais Fernando.
né? Você sabe que nas congregações religiosas, muitas delas, inclusive os franciscanos, a pessoa, e também nas congregações religiosas femininas, a pessoa, depois que faz os votos, ela pode escolher um novo nome. E, na realidade, o que significa isso? Significa que na congregação, essa pessoa nasceu de novo, recebeu um novo nome, porque ela nasceu de novo. Então, ela nasce para Cristo, a partir da entrada, ou a partir do momento em que ela faz os seus votos perpétuos, né? Então, nas congregações acontece isso. Então, Fernando passa a se chamar Antônio. E o desejo dele era ser missionário, como aqueles franciscanos que ele viu martirizados. Ele queria ser missionário e queria pregar o evangelho em terras de missões. Aí foi para o convento de Olivais, né? Aí, depois que ele fez um noviciado, né? Ele foi para Marrocos, o mesmo lugar onde aqueles outros seus confrades haviam morrido. Mas aí aconteceu que, sabe, Deus tem os seus caminhos, né? Lá em Marrocos ele adoeceu, ficou bastante doente e teve que voltar para Portugal. E em 1221 ia ter um capítulo da Ordem Franciscana. O que é capítulo? O capítulo é quando todos os confrades de uma determinada congregação, no caso, os franciscanos, lá eles se chamam de capítulo. Né? E em outras congregações tem outro nome, tem outros nomes, mas na realidade é uma reunião das pessoas que fazem parte de uma congregação, reunidas para decidir os caminhos da sua congregação. Bom, e ali, nesse capítulo, compareceram 3.000 frades. Sabe o que é isso? 1221, 3.000 frades. E foi lá que Antônio esteve pela primeira vez com São Francisco de Assis, o fundador da Ordem dos Franciscanos. Eles são contemporâneos, sim, são contemporâneos, viveram na mesma época Santo Antônio e São Francisco de Assis. Que época abençoada, não? Que época abençoada. E ainda ele não era muito conhecido dos franciscanos, porque era um noviço ainda, né? Foi trabalhar num pequeno eremitério em Portugal, onde ficam as pessoas, os frades que preferem ficar isolados em oração. São os chamados eremitas, né? Eles ficam em oração. Bom, ele foi para esse eremitério e ficou por 9 meses numa vida completamente de oração, dedicada à oração. 9 meses. Então, na cidade de Forli, teve algumas ordenações sacerdotais e pediram para Antônio fazer o sermão de improviso, para ele fazer o sermão da ordenação daqueles seus confrades. Bom, todo mundo ficou deslumbrado. Era o início da sua missão de pregador no sul da França e na Itália. Lembre-se que ele era português, nasceu em Lisboa, não é? E ele vai se tornar conhecido como Santo Antônio de Pádua. Pádua é uma cidade italiana, né? Mas ele pregou na Itália, pregou na França, pregou em Portugal. Até hoje, os sermões de Antônio são lidos e estudados, né? Foi lá em Montpellier, na França, que teve um fato que fez Santo Antônio ser invocado como protetor das causas perdidas. A gente sabe que essa é uma
uma das atribuições, vamos falar assim, né, de Santo Antônio, protetor das causas perdidas. Né? Teve um noviço que, que ele resolveu sair da congregação, resolveu sair da ordem franciscana. E o que ele fez, esse rapaz? Né? O que ele fez? Esse rapaz, ele fez uma coisa bem interessante. Ele fez uma coisa bem interessante. Ele levou com ele um livro de salmos que Antônio fazia anotações. Era um livro de salmos de Antônio, de Santo Antônio. Ele fazia, nesse livro de salmos, anotações, orações em cima de cada salmo, sabe? E ele usava esse livro, né? Esse livro de salmos, ele usava para orientação dos noviços, para orientação dos estudantes. Não é? E esse noviço saiu da congregação e o que ele fez? Levou o livro de salmos. Ai, 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 ai. Levou embora, roubou, né? Roubou o livro de salmos de Santo Antônio. Imagine, né? Pelo menos roubou uma coisa boa, né? Não roubou alguma coisa ruim, roubou alguma coisa boa, pelo menos isso, né? Bom, Santo Antônio ficou muito chateado, porque ali tinha todos os seus comentários, tinha o trabalho que ele fazia com os noviços. Ele ficou chateado, mas o que ele fez? Em vez de maldizer, de falar mal daquele noviço ladrão, de xingá-lo, ô ladrão, ô... Não. O que Santo Antônio fez? Começou a rezar pela conversão daquele noviço. E todo mundo, todos os confrades, as pessoas que conviviam com ele, perceberam, e ele deixou claro que ele estava rezando pela conversão desse noviço. O que aconteceu? O rapaz arrependido. Tem uma história que também não se sabe se é verdade ou se é lenda. Esse fato é verdade. Mas a história da razão dele ter voltado é meio lendária. Dizem que quando ele estava atravessando uma ponte, levando o saltério, né? O saltério é o livro de salmos. Levando o saltério embaixo do braço, quando ele estava cruzando uma ponte, do outro lado da ponte apareceu um demônio horroroso, dizendo para ele: ou você devolve esse livro, ou eu te mato e te jogo no rio. O rio que passava embaixo da ponte. É meio difícil de acreditar, porque o demônio não ia fazer uma coisa boa, né? Mandar ele devolver, difícil, né? Difícil. Mas, bom, tenho que contar para vocês, porque faz parte da lenda. Mas eu creio que é uma lenda. O que é fato, e aí é fato mesmo, e é fato comprovado, é que esse rapaz, esse noviço, que acabou roubando o saltério de Santo Antônio, voltou com o livro, pediu perdão, se ajoelhou diante de Santo Antônio pedindo perdão, e Santo Antônio não só perdoou, mas o recebeu de volta como noviço, porque ele quis voltar. Né? E deve ter sido um frade abençoado, porque imagine, alguém que é perdoado por Santo Antônio, né, e volta à atividade, ele deve ter sido um noviço abençoado. Pelo menos é o que nós acreditamos. Né? E por esse fato, Santo Antônio ficou também conhecido como o protetor das causas perdidas. Não é? A pessoa
tem um bem roubado ou um bem perdido por algum motivo e pede a intercessão de Santo Antônio para que esse bem seja devolvido ou seja encontrado. Esse é o fato que traz Santo Antônio como protetor das causas perdidas. Bom, nós queremos fazer esse nosso programa, siga o seu exemplo, principalmente agora falando de Santo Antônio de Pádua. Nós queremos trabalhar assim em torno de meia hora, 35, até no máximo 40 minutos. Então nós vamos agora para a segunda parte do nosso programa, siga o seu exemplo. Nessa parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos rezar e pedir a intercessão do santo, né? Do santo do santo do que a gente está que a gente está mostrando, falando, né? Nós vamos fazer uma oração pedindo a intercessão, hoje, a intercessão de Santo Antônio de Pádua. Se você puder, se você estiver numa posição, fique numa posição confortável, para que a gente possa fazer essa oração pedindo a intercessão de Santo Antônio. Meu querido Santo Antônio, o senhor que é conhecido como o protetor das causas perdidas, eu quero colocar em suas mãos tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que eu preciso encontrar, tudo aquilo que me foi roubado, que me foi desviado, tudo aquilo que me foi furtado, eu quero colocar agora sob a sua intercessão. Eu sei, e o Senhor sabe, e o Senhor nos ensina, e o Senhor sempre nos ensinou, que quem faz o milagre é Jesus. Quem faz o milagre é Deus. Que o Senhor é o intercessor, é aquele que intercede, é aquele que pede a Deus em nosso nome. Nós somos fracos, nós somos pecadores, e o Senhor está aí ao lado de Jesus, está ao lado de Deus, ao lado de Maria. O Senhor está gozando das delícias celestes, e nós um dia queremos também estar aí ao seu lado, ao lado de Jesus, ao lado de Maria. Por favor, Santo Antônio, cuida de nós. Cuida de nós não só da nossa parte material, porque o Senhor pode fazer isso, e nos seus milagres, nós vemos tantos milagres preocupados com a causa material, mas também da nossa parte espiritual. Nessa parte o Senhor foi mestre, e nós pedimos a sua intercessão para a nossa parte espiritual. Converte-nos, que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Jesus, que nós possamos cada dia mais nos aproximar do seu exemplo, cada dia mais seguir o seu exemplo de santidade, o seu exemplo de homem justo, o seu exemplo de homem bom, o seu exemplo de homem que ama os seus irmãos, que se entrega por seus irmãos. Nós pedimos, Santo Antônio, a sua intercessão hoje. Cuida de nós. Cuida, Senhor, das nossas coisas. Peça ao Senhor Jesus que nos auxilie. Nos auxilie também na nossa vida material, porque nós estamos nessa terra. E nessa terra nós temos que viver até o dia da nossa morte. Então pedimos pelas coisas materiais e pedimos também pelas coisas espirituais. O Senhor Santo Antônio, peça a Jesus para tocar em todas as pessoas que perderam
alguma coisa, todas as pessoas, principalmente, que perderam a fé. Toca, Senhor, nos filhos dessa pessoa que está agora pedindo pelos seus filhos. Toca, Senhor Jesus, nos netos dessa pessoa que está preocupada com as más companhias. Toca, Senhor Jesus, e toca em todos que estão agora em oração, e em todos que estarão em oração, porque esse vídeo permanecerá no nosso canal. Muito obrigado, Santo Antônio. Muito obrigado pela sua intercessão. Muito obrigado pela sua fé. Muito obrigado pela sua existência. Muito obrigado, Santo Antônio. Muito bem, nós rezamos pedindo a intercessão de Santo Antônio e acreditamos que ele intercede por nós. Quero pedir que você divulgue esse nosso vídeo, esse nosso trabalho, que você dê o seu like aí, se você gostou, dê o seu like, dá o seu gostei, não é? Aí, porque ajuda muito a gente. E também, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se e acione o sininho, aquele sininho que está aí embaixo, para que você receba as informações todas as vezes que a gente estiver fazendo um programa, uma programação ao vivo. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Peço mais uma vez que Santo Antônio abençoe a todos e a cada um de nós. E voltamos com a vida, os milagres de Santo Antônio no nosso programa na quinta-feira. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem com Deus.